Eu estudo muita coisa e minha nota não aumenta. O que fazer? Primeiro, respira fundo que a gente vai pensar em pontos importantes para resolver isso aqui nesse vídeo. Então, eu sou Sabrina Oliveira, meus alunos me chamam de Sassá. Eu sou especialista em ensino-aprendizagem, em neurociência da aprovação e tô aqui exatamente para a gente resolver esse problema. Tenho centenas de alunos que estavam com nota estagnada, o mais comum é naturezas, e com a estratégia certa a gente conseguiu alavancar essa nota e, como consequência, a aprovação. Então, a gente tem dois passos muito importantes para resolver. O primeiro, três, né? O primeiro é que não adianta a gente ficar estudando. Se a nota não tá aumentando, não adianta fazer mais do mesmo. Fazer mais do mesmo não quer dizer que vai ser melhor. Então, às vezes a pessoa tá assistindo muita aula, fazendo muita questão no capítulo, e aí a nota não tá aumentando, aí ela faz mais. Aí ela tenta fazer mais daquilo. E aí não adianta. Ela tá fazendo muita questão, mas a nota não tá aumentando. E aí, o segundo passo é a gente identificar o motivo. Por que raios você tá estudando e sua nota não tá aumentando? Eu sei que isso é muito frustrante, dá a impressão de que o problema é a gente, mas não é você. Eu garanto que é o jeito que você tá estudando, porque os processos cognitivos mais complexos são andar, falar, ler e escrever. Não é física, não é campo elétrico, não é probabilidade, não é genética. E aí, então, se você tá estudando e não tá conseguindo ver o resultado, é porque tem alguma coisa diferente nesse processo. Então, primeiro é identificar o motivo. E tem três motivos principais. E aí, a partir do momento que a gente identifica o motivo, a gente identifica a solução. Então, a gente vai pensar, será que a minha dificuldade está na base do conteúdo? Será que ela está na aplicação e alguns detalhes que eu confundo? Ou ela está na estratégia de prova? Eu até sei o conteúdo, mas eu erro tanto por falta de atenção, não sei interpretar a questão direito ali na hora da prova, não dá tempo e eu acabo errando um tanto de coisa. Porque eu vejo muita gente que tá com dificuldade de uma coisa e tenta a solução da outra. Então a pessoa ela tá errando muito por falta de atenção em física e aí ela aumenta o número de aulas de física. E ela triplica o número de aulas de física. Só que, na verdade, não adianta ela ter mais aulas, ela precisa melhorar a estratégia da aula de prova. Então pensa aí, qual disciplina está estagnado e qual é o motivo? É a base? São os detalhes e a aplicação? Ou é a estratégia de prova? Sassá, como eu identifico isso? Bom, então geralmente sua dificuldade é na base. Seu número de acertos provavelmente ele não passa ali muito dos 60%, 70%, porque a base depende muito disso. E quando você volta na questão que você errou, você volta e fala assim, nossa, eu realmente não sei isso. Eu não sei como que calcula, eu não sei qual que é essa fórmula, eu não sei eu não sei isso aqui, não é só um detalhezinho, sabe? Você se sente desconfortável mesmo quando você volta naquela questão de cabeça limpa, descansada e tudo mais. Aí, quem tá com dificuldade na base, tem alguns erros muito comuns. Eu já vi muita gente que tá com dificuldade na base e fica só fazendo questões ou só fazendo provas antigas. E aí não adianta, porque para aprender, a gente precisa de uma linha de raciocínio cognitiva. E aí se a pessoa ela pega as coisas soltas, ela não consegue estabelecer essa linha. Então ela faz questões, mas continua muito ruim na base. Uma outra coisa que atrapalha muito é quando a pessoa não tem atenção ali, não consegue focar durante a aula. E também quando ela tem desespero durante a aula. A neurociência ela mostra de forma muito clara que o nosso estado emocional influencia se a gente vai aprender ou não. Se a pessoa está desesperada, querendo anotar tudo de tudo, ela acaba não conseguindo aprender durante a aula. E aí, por mais que ela estude teoria, ela não consegue de fato avançar. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa de ver, poxa, meu problema em matemática é de fato a base. Eu tô desesperado durante as aulas. Então, peraí, respira fundo. E tira esse peso de que eu vou passar ou não vou passar, concentra só assim. Olha, eu tenho que aprender alguma coisa nessa aula que eu não sabia antes. Concentra nisso, olhe para os seus erros com curiosidade, com interesse e volte na base do que precisar. Não tenha vergonha de voltar na aula, de voltar naquilo ali com interesse, com curiosidade, de revisar, porque esse é um ponto importante. Ah não, Sassá, a base, ela tá legal. Quando eu olho para as questões que eu errei, eu vejo assim, nossa, na verdade eu confundi foi esse conceito com esse. Não, na verdade eu confundi foi essa fórmula com essa. Então são detalhes ali. O que a gente precisa fazer nessas situações? São os flashcards, eles são muito bons pra gente treinar essas aplicações. E outra coisa importante, que pouca gente faz, treinar questões misturadas. Então, por exemplo, a equação de Torricelli. É muito fácil usar a equação de Torricelli quando você tem 50 questões que você sabe que tem que usar essa equação. Agora, e quando você tem uma questão no meio de uma de genética, no meio de uma de química orgânica, no meio de uma de campo elétrico, no meio de um tanto de outras questões, e você tem que usar essa equação?
aí sim que é difícil. Aí sim que a gente se embola nos detalhes. E aí, quando a gente faz muitas questões seguidas de um mesmo assunto, que a gente sabe qual é o assunto, é muito comum a gente acertar, mas a nota no simulado não aumentar. A neurociência chama isso de ilusão de competência. Se eu faço 50 questões de equação de Torricelli logo após assistir uma aula ou ler o capítulo, eu provavelmente vou acertar. Mas ali no meio da prova de naturezas é muito mais difícil. E aí exige uma coisa que é chamada de flexibilidade cognitiva, que é alternar o raciocínio de genética para cinemática, para química orgânica, para elétrica, para botânica, que é um raciocínio diferente. E geralmente nas apostilas, nas listas, a gente só faz questões por temas. Então, eu já sei o tema e eu vou fazendo uma seguida da outra. Então, se você está estagnado por causa de detalhes e aplicações, vale a pena fazer os flashcards e treinar 10 questões misturadas, por exemplo. Isso também ajuda na dificuldade 3, que é a parte de estratégia de prova. Aí você vai avaliar o que está faltando. É tempo? Está faltando atenção? O que eu posso fazer? Poxa, uma coisa que facilita muito é uma técnica chamada de IFC. A cada 15 questões você vai circular a 0, a 15, a 30, a 45 e aí você vai dar o comando pro seu cérebro para voltar. É só pra gente sair daquele piloto automático que faz a gente errar muito a besteira, principalmente em linguagens e matemática. Então você viu ali o círculo, você volta à postura. A postura, inclusive, ela é um dos 3 centros relacionados à atenção. Então você voltou à postura e se deu o comando. Opa, vou prestar atenção nisso aqui. Aí você vai ver, eu gasto muito tempo fazendo questões de estequiometria. Aí você vai começar a treinar estequiometria. 3 vezes por semana, tantas questões de estequiometria, tanto tempo. Beleza. Ah, Sassá, mas não dá ilusão de competência? Dá. Mas você vai estar treinando agora o tempo de questões de estequiometria. Lembrando que se você erra também a aplicação, você vai fazer aquelas questões misturadas. E além disso, você vai treinar não fazer a prova em ordem. Fazer a prova em ordem, gente, pensando na TRI, na coerência pedagógica, é uma verdadeira armadilha que eu não quero que você caia nisso. Então, primeiro, identifique se sua dificuldade é na base, é na aplicação, se sua dificuldade está na estratégia de prova e é hora de agir de forma estratégia específica para melhorar isso. Inclusive, eu tenho um convite para você. No dia 1º a 4 de agosto, a gente vai fazer um desafio gratuito, que é o plano dos 100 dias para dominar o Enem. E eu tenho certeza que vai te dar uma direção para sua aprovação esse ano. Você vai saber o que estudar, como estudar e nós vamos com tudo aí para aprovação antes do novo Enem. Então clica, eu vou deixar o link aqui, clique, se inscreva e eu aguardo você no desafio prático gratuito de 4 dias, o plano dos 100 dias para dominar o Enem.